Olá, me chamo Graziele Soares e sou aluna do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou membro do Laboratório de Psicolinguística Experimental, LAPEX UFRJ, e orientada pelo professor Marcos Maia. O presente trabalho aqui apresentado se titula como Processamento de itens com ambiguidade lexical por homonímia e polissemia no português brasileiro e estudos normativos. Para iniciar este vídeo, é importante responder a seguinte questão. Mas afinal, o que é ambiguidade lexical? A literatura conceitua a ambiguidade lexical como um fenômeno linguístico que se origina de dois processos semânticos, a homonímia e a polissemia. Em um vocábulo como manga, em que não há nenhuma relação de significado de manga enquanto fruta e manga enquanto parte de vestimenta usada na metade superior do corpo, temos uma homonímia. Em outras palavras, a homonímia diz respeito ao processo semântico em que o mesmo material fônico apresenta significados independentes, ou seja, não há compartilhamento entre os sentidos. Entretanto, em um vocábulo como gato, encontramos uma relação metafórica no sentido de gato enquanto curso de luz e gato enquanto animal, e com isso temos uma polissemia. Em outras palavras, a polissemia é o processo semântico que duas entradas lexicais compartilham o mesmo material fônico a partir de uma relação estabelecida por uma metáfora ou por uma metonímia. As questões norteadoras deste programa de pesquisa são: qual tipologia é processada mais prontamente, a homonímia ou a polissemia? Os vocábulos homônimos seriam processados mais rapidamente do que os vocábulos polissêmicos? E os vocábulos polissêmicos teriam os sentidos literais cessados mais rapidamente do que os sentidos metafóricos e metonímicos? A hipótese geral deste programa de pesquisa no qual esses experimentos fazem parte é de que vocábulos homônimos seriam processados mais rapidamente do que os vocábulos polissêmicos, por conta desse não compartilhamento de sentidos. O objetivo dos questionários foi analisar as preferências dos falantes por um sentido do vocábulo ambíguo, estimando que seria uma interpretação default. Essa interpretação default diz respeito ao sentido que vem primeiro na mente do falante quando ele ouve ou lê um vocábulo ambíguo. Por exemplo, quando ele ouve ou lê o vocábulo manga, um sentido vem primeiro na mente dele. Seria esse sentido o sentido de manga enquanto fruta ou de manga enquanto parte de vestimenta? Dessa forma, com esses experimentos, foi se consolidando o corpus para experimentos posteriores. Nosso método experimental utilizou dois estudos normativos em questionários de papel com um método de investigação linguística offline. Um questionário de produção iniciada, cuja tarefa é do participante completar de forma livre a sentença que ele leu da forma que ele achasse mais adequado, com o sentido que ele achasse melhor, e um questionário de escolha forçada, onde ele via duas alternativas e tinha que assinalar com um X a alternativa que dizia respeito à forma que ele achava que melhor completava a sentença. Foram utilizadas 20 frases experimentais, 10 de cada processo semântico, no formato vocábulo ambíguo, verbo de ligação no passado, modificador no particípio, como em o gato foi achado, entremeadas de 40 frases distratoras, pseudo-randomizadas pela experimentadora. O design experimental desses experimentos foi 2, sendo a variável independente o processo semântico, homônimo versus polissêmico, e a variável dependente o índice de preferência por um dos sentidos. Mais informações sobre materiais participantes se encontram no post submetido juntamente com esse vídeo. Os resultados forneceram dados percentuais acerca das preferências dos falantes por um sentido ou outro. Um item lexical homônimo como manga, por exemplo, apresentou 74% de preferência pelo sentido fruto e 25,9% pelo sentido de parte de vestimento, no questionário de escolha forçada. Já no questionário de posição iniciada, a preferência foi de 82,3% pelo sentido fruta e 11,7% pelo sentido ligado à vestimenta. Já no caso da polissemia, o item lexical polissêmico como gato, por exemplo, apresentou 48,1% de preferência pelo sentido animal e 51,8% pelo sentido furto de energia, no questionário de escolha forçada. No questionário de posição aliciada, 23,5% pelo sentido animal e 76,4% pelo sentido ligado a furto de energia. A partir da análise dos percentuais presentes do gráfico ao lado, nota-se que os participantes apresentaram preferência pela interpretação considerada como default, tanto nos vocábulos homônimos quanto nos vocábulos polissêmicos. Além disso, os percentuais indicaram que não houve variação dentro do tipo de questionário. Tanto no questionário de escolha forçada quanto no de posição iniciada, a preferência foi pelo sentido esperado e classificado inicialmente como default. Os próximos passos desses programas de pesquisa dizem respeito a experimento remoto e a experimentos que utilizam a técnica online de rastreamento ocular. Obrigada!